próximo quando desempenha o papel de adjunto adnominal, né? Que vem complemento no adjetivo. Ó. Você percebeu tamanha injustiça e desconforto? Né? Então, tamanha não está ligado com desconforto, mas sim com a injustiça. Por isso que ele fica feminino ali, tamanha e não tamanho, né? Então, a concordância ela tem que vir sempre com a palavra que vier perto, né? Eu concordo com o gênero e concordo com o número. Ó, concorda também com os mais próximos, ou no plural, ou quando desempenha o papel de predicado, né? Ó, adquirimos arruinados, garagem e quintal. Adquirimos arruinada garagem e quintal. Então, ele permite aqui, como é a garagem, né? E eu posso ter duas opções para concordar. Eu posso estar falando arruinados, porque eu estou falando da garagem e do quintal, ou eu posso estar concordando ali com a garagem, e vai ficar arruinada, porque é feminino, e quintal é masculino. E acontece de a gente ter bastante dificuldade nisso, né? Às vezes escrever aí o plural ou o feminino e existirem duas palavras, né? Que seja o feminino e o plural, ou o masculino e o singular. Então, a gente sempre acaba se adaptando e fazendo a concordância com o mais próximo. Palavras específicas, tá? Dentro ainda da concordância nominal. O obrigado, ele concorda com o substantivo a que se refere, tá? Então, emprega-se a mesma regra para mesmo, tá? Então, o adjetivo próprio, incluso, anexo, leso e kit. Então, muito obrigado, disse o diretor, né? Muito obrigadas, responderam as secretárias. A gente escuta, a gente diz, muito obrigadas, está errado. Não tá, porque disseram as secretárias. Então, eu vou concordar lá com o meu sujeito, com o meu plural, com o meu nome, que está no plural. Né? Então, essas palavras específicas, elas têm a regra e a exceção delas, tá? Então, muito obrigado, né? Disse o diretor, aí é masculino. Né? E obrigada, né? Quando forem mulheres. O menos também é a palavra invariável e sempre fica no singular, tá? Então, nessa classe, há menos mulheres do que homens. Né? Não posso escrever nessa classe, há menos mulheres do que homens, tá? Então, ele sempre fica no singular. E aqui a gente está falando da questão de homens e mulheres, então, acaba sendo o que é aceitável nessa frase. Mas o menos o menos, ele é uma palavra específica onde ele não sofre modificação, ele sempre fica no singular. Palavras específicas, então, continuando ainda com o mesmo, né? Agora mesmo ali, ó, invariável quando desempenha o papel de advérbio. Quando ele está fazendo a função de lugar, né? Então, ele também não muda a concordância, ó. Elas fizeram isso tudo sozinhas mesmo, né? Então, ele está fazendo a função de lugar. Elas fizeram isso tudo sozinhas neste lugar, nisso mesmo, né? Então, ele não sofre a ação de ganhar um plural ali. Ó, ele também fica variável quando desempenha o papel de pronome reflexivo. Elas mesmas fizeram o trabalho, daí aqui a gente entra, além de ter a concordância de gênero, número e grau, né, plural, singular, feminino e masculino, eu tenho que cuidar a forma que eu interpreto a minha frase, tá? Aqui eu digo, elas mesmas fizeram o trabalho, eu estou refletindo se elas fizeram, então ele acaba se tornando variável, ele varia, né, o mesmo e mesmas, né? Então, também entra a questão de sentido da frase. O meio, a palavra meio, também é variável, tá? Quando ela desempenha o papel de numeral, ó. Meu irmão comeu meia melancia, tá? Então, não fica aí meio melancia, é meia melancia, tá? Porque aí ele está fazendo a questão de quantidade. Ele também se torna invariável quando desempenha o papel de advérbio, de lugar, ó. As portas estão meio fechadas apenas,
né? Então, mas ali meia existe, a gente tem que cuidar quando usa o meia, né? Aí eu tô meio chateada, não existe, né? O meia só existe para quantidade de numeral ou o objeto, né? Ou a meia de vestir mesmo. Então eu não posso falar, eu tô meia cansada, ou não existe, ele só faz a função de numeral, tá? Esse é o exemplo da concordância, né? Ele tem que concordar também com o sentido da frase ou do significado da palavra. Tá? O bastante, ele também é uma palavra variável que ele vai concordar ali, ó. Quando desempenha o papel de pronome indefinido, ó, havia bastantes mulheres lindas naquele evento. Eu escutando bastantes, né? Mas porque eu estou falando de várias mulheres, então ele é variável e ele vai fazer a função de um pronome indefinido, né? Não sei quantas mulheres haviam, né? Mas eram bastantes. Então, eu tenho que botar ele no plural. Ele também se torna invariável quando desempenha o papel de advérbio, de lugar. Ó. Então, o advérbio aqui vai estar muito presente, porque eles vão fazer a função de lugar. Ó. As mulheres eram bastante lindas. Quando ele fizer o papel de advérbio, tem alguém querendo me perguntar alguma coisa? As mulheres eram bastante lindas, então bastante ali ele varia e ele vai ficar. Esses exemplos todos que eu estou dando, eles são variáveis em algumas situações, como por exemplo, o bastante, quando ele faz a função de pronome, ele é variável, ele pode, e ele é invariável, ele não desempenha quando for o papel de advérbio de lugar. Né? Então, as mulheres eram bastante lindas. E ele está fazendo de lugar de dizer a forma que elas são lindas, né? Então, o é proibido, é necessário, é bom, tá? Essas expressões, elas são invariáveis quando apresentam sentido genérico e variáveis quando apresentam sentido específico. Né? Ó, é proibido entradas, são proibidas as entradas, né? Manteiga é bom, a manteiga é boa, tá? Então, essas expressões, elas são invariáveis quando elas fazem o sentido genérico, né? O sentido aí de não exercer bem aquela função. E variáveis quando eles apresentam o sentido específico. Ó, a manteiga é boa. Então, eu tenho que dizer a manteiga é boa. Né? Eu estou falando, determinando que é da manteiga que eu estou falando. E é proibida a entrada, são proibidas as entradas, ele vai variar mais. O só, o alerta e longe são variáveis quando desempenham papel de qualidade, de adjetivo. As testemunhas ficaram sós. Eu posso botar ela no plural. Andei por longes lugares, né? Também eu posso botar no plural. E elas são invariáveis quando desempenham papel de lugar, de advérbio. Ó. Só as testemunhas sabem a verdade. Há lugares longe daqui. Então, geralmente, essas palavras, essas expressões para concordar com o nome, quando elas fazem função de advérbio, né, elas são invariáveis, porque o lugar é um só, né, um lugar determina um só. Então, aí acaba sendo no singular, né? Os adjetivos formados por dois ou mais adjetivos, né? Como ali houve conflitos franco-germânicos, né? Exceção homem surdo, mudo, os homens surdos, mudos. Né? Então, essas palavras que ganham dois adjetivos juntos, elas vão variar apenas o último elemento, com poucas exceções. Né? Então, aqui a gente muda só o final. O que vier junto, que são dois adjetivos, só o último ganha plural. Ó, os adjetivos compostos formados por cor mais substantivo, ó. A blusa vermelho, sangue, né? Então, dois elementos são invariáveis, né? Eles não conseguem fazer a função de ficar no plural. E os adjetivos compostos formados por cor mais adjetivo, somente o segundo elemento é variável. Suas camisetas verde claras. Então, quando duas palavras vierem juntos, dois adjetivos, né? Quando ele fizer a função de
substantivo, eles não variam no plural. Agora, quando ele fizer a função de adjetivo de qualidade, a última, porque eu estou dizendo que é verde, verde o quê? Verde clara, então eu estou dando um adjetivo para isso. Aí vão ficar verde claras no plural, só o último ganha plural. O sujeito simples ali no coletivo, né? O verbo concorda no singular, ó. Então, o cardume, que é um coletivo, tá? Concorda com no singular, ó. Foi. Porque o cardume é um conjunto de peixe, mas está falando de um conjunto, não está falando de várias pessoas. Então, o verbo aqui, ó, ele fica no singular, ó. Tá? O coletivo acompanhado de adjunto, né? O verbo concorda com o coletivo ou com o adjunto. Ó, um cardume de sardinhas foi pescado ilegalmente. Um cardume de sardinhas foram pescadas ilegalmente, né? Então, aqui eu posso, o coletivo acompanha a qualidade ou o adjetivo que vier junto. Né? No primeiro exemplo, um cardume de sardinhas foi, eu estou falando das sardinhas, mas eu detive lá no cardume, no conjunto. E na segunda frase, eu estou me detendo nas sardinhas, né? Então, eu estou mostrando que aí na concordância eu posso ter um coletivo ou um individual que eles vão ser aceitáveis. Formado por nome próprio no plural, ó. Com o artigo, o verbo ficará no plural. Ó, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Tá? Então, quando tiver o artigo as na frente, né, o verbo fica no plural. Sem artigo na frente, ó, Minas Gerais, não tem as Minas Gerais ou Minas Geral, né? Ele tem Minas Gerais, o verbo fica no singular. Minas Gerais possui grandes fazendas de café. Porque eu tô falando da cidade de Minas Gerais. Mas agora, se eu estou determinando na frente com o artigo os Estados Unidos, aí eu estou determinando que eu quero que, falando do país, eles invadiram. Então, vai ser plural. São várias regrinhas, assim, que são detalhes que a gente, às vezes, na hora de escrever, não se detém, né? Mas que faz a diferença na hora de concordar o verbo com o substantivo, tá? Formado, então, pelos pronomes relativos que ou quem, ó. Em que o verbo concorda com o antecedente, ó. Sou eu que fiscalizo esses pedidos, né? O que ele está ligado com eu. Então, eu vou ficar no plural. Desculpem, no singular. Eu que fiscalizo. Já em que o verbo concorda com o antecedente, ou fica na terceira pessoa do singular, que é o eu, né? Deixa eu. Ó, sou eu quem fiscalizo esses pedidos. Sou eu quem fiscaliza esses pedidos, né? Então, o verbo aí, ele concorda com o sujeito também. Pronome indefinido ou interrogativo, tá? Com o pronome no singular, o verbo concorda no singular, ó. Qual de nós comprará o carro? Eu estou falando de nós, mas eu estou botando ali o pronome qual primeiro na frente. Se o pronome, é que nem a questão do artigo ali, se vier na frente e ele estiver no singular, o verbo vai concordar com aquele pronome, né? Com o pronome no plural, o verbo concorda com o pronome no plural. Ó. Quais de nós viajarão ou viajaremos? Né? Então, determina muito o verbo aquele pronome que vem antes. Tá? O sujeito composto por diferentes pessoas gramaticais. Tá? Ó, anteposto, o verbo irá para o plural. Ó. O dólar e o euro inflacionaram o real. Eu estou falando do dólar e do euro. Esses dois inflacionaram. Então, ele vai ficar no plural. O verbo aqui é diferente da concordância nominal. Lá na concordância nominal, ele está ligado com o adjetivo, com o substantivo direto. Já na concordância verbal, ele vai estar influenciado totalmente pelo verbo. Então, o verbo, ele vai ter que sofrer a influência por toda a frase.
Já na concordância nominal, não. Ele sofre a ação, a mudança, aquela palavra que estiver mais perto, né? Porque ele está ligado direto com o substantivo. O posposto, né? Anteposto, então, o verbo irá para o plural, que vier depois, antes, né? E posposto, o verbo concorda no plural ou com o núcleo do sujeito mais próximo, ó. Chegaram. Se ele vier, o verbo vier posposto, ó, antes, né? Ele vai concordar com o mais próximo, ó. Chegaram o diretor e o professor. Chegou o diretor e o professor. Então, esse meu verbo vai determinar como que ele vai ficar dependendo do sujeito que vem mais próximo, né? Eu não posso dizer chegaram o diretor e o professor. Eu posso dizer chegou o diretor e o professor. Então, ele tem essa flexibilidade. Os núcleos sinônimos, né? O verbo pode concordar no singular ou no plural. Ó, medo e terror ou são frequentes em cidades grandes. Esses núcleos sinônimos é o que tem mais de um sentido, que eu posso dar mais de um sentido. Lá na concordância verbal também tem o sujeito composto por diferentes pessoas gramaticais, ó. Quando o núcleo, resumidos e gradativos, tá? Então, com o sujeito resumido por tudo, nada, alguém, né, ninguém, a gente vai ter aí o verbo ficará no singular, ó. Sapato, calça, camisa e meia, tudo estava no lugar. O que diz aqui os núcleos resumidos e gradativos? Quando eu dou uma ordem de várias coisas, né, e resumo em uma só, né? Então, ali o verbo vai ficar no singular. Agora, com o sujeito formado por gradação, o verbo concorda no singular ou no plural. Um sussurro, uma fala, um grito, teriam resolvido. Então, ele pode flexionar dependendo do sentido da frase. O verbo concorda no plural ou com a pessoa que tiver prevalência. Ó, eu, tu e ele compramos o livro. Tu e ele fizestes ou fizeram a lição. Então, se eu fizer entendido ali da concordância, não perder o sentido, ficar normal, eu posso dizer que nós ali, eu, tu e ele, compramos. Mas também posso dizer tu e ele fizeram a lição, né? Então, o verbo está concordando no plural aí. O sujeito composto por diferentes pessoas gramaticais, ó. O núcleo ligado por ou nem. Então, o verbo fica no singular se há ideia de exclusão, ou no plural se há ideia de inclusão. Ó, João ou Jonas será o presidente do clube. Então, a ideia da frase passa uma exclusão, ou um ou outro que vai ficar como presidente do clube. Porque o clube só terá somente um presidente. Tá? Então, ele vai ficar ali, o verbo fica no singular. Agora, se laranja ou maçã fazem bem à saúde, eu estou fazendo uma inclusão. As duas frutas são saudáveis. Então, eu boto no plural. Um e outro, nenhum ou nem outro, o verbo fica no singular. Nenhum nem outro atendeu o meu pedido. Tá? Porque eu estou falando ou de um ou de outro, mas eu não deixei ali de dizer que atendeu, tá? Então, a concordância nominal, basicamente, a concordância nominal e verbal, elas têm que concordar e não pode perder o sentido da frase, né? Então, esses verbos, esses adjetivos, esses pronomes que mexem mais com essas classes gramaticais, elas não podem perder o sentido, né? E a forma correta da escrita e das frases. Só ver uma coisa aqui. Tá? Então, e os verbos impessoais sempre na terceira pessoa do singular, ó. Eu não. A gente, na pronúncia, a gente diz. Já escutamos fazem 5 anos que estive aqui, mas está errado. Eu tenho que dizer faz, assim como o verbo haver, ó. Havia muitas mulheres e crianças na fila. Eu não posso dizer haviam muitas mulheres
na fila, porque a regra me diz que sempre na terceira pessoa do singular, tá? Ela não vai sofrer ação de flexibilizar aí as expressões ou verbos. Tá? Então, não existe fazem 5 anos que estive aqui e nem haviam. O verbo haver e o fazer ali, eles sempre ficam na terceira pessoa do singular. Se como partícula passivadora é índice de indeterminação do sujeito, tá? Como o uso do alugam-se, compram-se, tá? Então, o verbo sempre concorda normalmente com o sujeito da oração, tá? Então, como são casas, são alugadas, alugam-se. Eu não posso dizer aluga-se casa, tá? Como é mais de uma, então alugam-se. Também acontece bastante o erro da concordância nessa expressão, tá? O índice aí de indeterminação do sujeito for na terceira pessoa do singular, aí sim, precisa-se de empregados com prática. De empregados não funciona como sujeito, né? Então, precisa-se. Aí não está ali no plural, eu estou falando que precisa de precisar de alguma coisa. Tá? O verbo ser, tá? Em predicados nominais, quando o sujeito for representado por um dos pronomes, tudo, nada, isso, aquilo, o verbo concorda com o predicativo, ó. Tudo são flores, tá? Então ele vai concordar aí com as flores. A concordância com o sujeito pode ocorrer quando se quer enfatizá-lo. Aquilo é sonhos vão. Né? Então, ali está me determinando, por isso que ele vai ficar no singular. O verbo ser, ele concorda, então, com a expressão numérica em horas e datas. Ó, então, a gente também, são 2 horas, é 1 hora. Então, se eu estou falando mais de 1 hora, eu vou botar no plural, né? 1 hora específica, daí é singular. E temos que tomar cuidado, porque podem ocorrer 2 concordâncias em datas, tá? Quando a palavra dia está subentendida, o verbo fica no singular, ó. Hoje são 24 de outubro. Hoje é, porque fica subentendido quando eu leio que é dia 24 de outubro. Então, não fica no plural, fica hoje é 24 de outubro. Não hoje são 24 de outubro. Porque ela está ali subentendida, ela não aparece, mas eu consigo fazer a compreensão. Tá? O verbo ser ainda ele concorda tanto com o sujeito quanto o predicativo. O problema é as pesquisas de opinião pública, porque eu estou falando do problema, ou estou falando do predicado que vem depois, ó, as pesquisas de opinião pública. Então, o problema são. Então, ele é flexível em ser singular ou plural. Só que a concordância se torna obrigatória com um termo que se designa a pessoa. A coisa mais importante da minha vida são meus amigos. Então, se eu estou determinando ali qual é a pessoa que eu quero falar, aí amigos, no caso, eu tenho que botar no plural. O é muito, é pouco, é suficiente, o verbo concorda sempre no singular. Ó. 100 quilos está no plural, mas é muito, eu estou falando ali da questão de quantidade, né? Tá? Então, basicamente a concordância nominal e verbal, ela entra mais na questão do sentido da minha frase, né? Da questão gramatical, da questão da gramática, das classes gramaticais aí estarem concordando, né? Daí depois que a gente entende a concordância, o sentido da frase, a estrutura, a gente entra na regência, que daí é a forma com que o significado aí é mais complexo. Tá? Então, agora eu vou trocar aqui pela regência para a gente ver. Só me dá ok se vocês estão vendo o outro slide. Se alguém puder me dar ok, se todo mundo está vendo. Ok. Então, o que é a regência? Se lá na concordância eu preciso concordar em gênero, número e grau para a minha estrutura da minha frase estar ok, a regência é a relação sintática, tá? A estrutura da construção da frase.
que ela tem que estabelecer entre um termo regente ou subordinante, que exige outro, né? Então, complemento ligando o outro, e o termo regido. Então, a regência ela vem fazer essa diferença, essa divisão. O regente e o regido, ou ele também se chama de subordinado, né? Que é o complemento. Então, a regência ela pode ser verbal e nominal. Assim como a gente viu a concordância nominal e verbal, a gente agora vê a regência verbal e nominal. Então, quando esse termo é regente, é um verbo, a regência é verbal, quando é um nome, e a regência é nominal. Tá? Então, bem como se diz, regência verbal vai estar ligado tudo com o verbo e a nominal com o nome. Então, esse conhecimento dessa regência correta de cada verbo e de cada nome é como é a função do uso dela. Tá? Então, dessa forma, cada falante conhece a regência dos verbos e os nomes que fazem parte do seu repertório usual, como que a gente usa. Então, pode ocorrer que, quando nós falamos, desconhecemos algumas regências que a forma padrão cobre, né? Cobra da gente. E aí elas acabam se tornando aceitáveis dentro da nossa uso popular, da nossa forma, né, não é forma padrão da gramática, mas que na hora da regência elas são importantes não como fala, como se escreve, né? Então, a regência nominal, ela estuda os casos em que os nomes, os substantivos, adjetivos e advérbios exigem com uma outra palavra para completar-lhes o sentido. Então, é a ligação que duas palavras, duas expressões ou mais se fazem. Então, em geral, essa relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição. Então, a regência nominal, ela se faz por completo, por sentido, tendo uma preposição. Tá? Então, alguns nomes e as preposições que mais comumente a gente vê nessa regência nominal. Adepto a, leio a, ansioso para, né? Feliz de, o de que a gente vê bastante, por, em, com, né? Com, por, junto a, próximo de, referente. Então, essas expressões aí, elas acabam sendo as mais usadas, né? Mas os nomes e as expressões e as preposições que comumente a gente exige mais, ó. Acessível, adequado, desfavorável, equivalente, né? Obediente a, capaz de, incapaz de, passível de, amoroso com, compatível com, cruel com, né? Então, o em, o de, o para, o por, são preposições mais conhecidas, né? E a regência verbal, ela já estuda a relação que se estabelece com o verbo, que é o que rege, é o que comanda, tá? E o seu complemento, que é o regido. Então, o termo regente que a gente usa ali na regência verbal e nominal é o que manda, né? O verbo é o termo regente. E lá na regência nominal, é o substantivo é o termo regente. E o seu complemento é o regido. Então, no exemplo, isto pertence a todos, eu estou dizendo que pertence é o que comanda e o termo regido aí a todos, né? Então, um comanda e o outro só rege aquilo ali que o verbo ou o substantivo está mandando fazer. Alguns verbos, então, são bastante importantes, ó. O agradar, no sentido de fazer carinho, é transitivo direto, tá? Porque eu não preciso botar nenhuma preposição aí para fazer um complemento ou uma ligação. Ó. A mulher agradava o filhinho, né? Então, agradava é o verbo transitivo, porque ele sofre a ação de ser conjugado, e direto, porque ele não precisa de uma preposição complemento que ligue. Né? No sentido de contentar, satisfazer, se o agradar faz sentido na frase, já é transitivo indireto, porque ele precisa da preposição a. Ó. O desempenho do time agradou ao técnico.
né? Eu preciso descobrir de quem que ele agradou. Então, a preposição vem, e indireto porque tem uma preposição. Eu preciso de um complemento, ele não consegue fazer a frase ficar sentido sozinho. O aspirar também é um verbo que, quando ele faz a função de sentido de respirar, né, perfume, ar, ele é transitivo direto. Ó. Ele aspirou um gás venenoso. Não tem preposição ali, né? Então, ele faz função de objeto direto. Agora, se ele tiver o sentido de pretender, desejar, né, eu aspiro que você seja feliz, é transitivo indireto, porque ele precisa, ele exige um objeto indireto com a preposição ao. Os jovens aspiraram aspiraram o quê? Ao sucesso profissional. Então, ele é indireto, porque quando tem preposição, ele precisa de um complemento, né? Então, esse verbo aspirar, ele não aceita os pronomes lhes ou lhe como objeto indireto. Por isso, a gente deve substituí-lo para ele, a ela, a eles, né? Porque o lhes ali ele não tem conjugação. Aspirar lhes, aspirar lhe, né? Então, ele acaba fazendo a função de substituir aí por pronome. O verbo assistir também, ó, no sentido de ver, é transitivo indireto, porque ele precisa da preposição, né? Todos assistiram ao jogo da seleção, então ao ali faz preposição, ele é um verbo intransitivo direto, indireto, e usado nesse sentido, assistir não aceita lês ou ler de novo, ó, com objeto indireto. Por isso, quando necessário, a gente tem que trocar por ele, ela. Você assistiu ao jogo? Sim, eu assisti a ele. Eu não posso dizer sim, eu assisti ler. Né? Então, tem esses verbos, eles sofrem mais a ação aí. Quando ele fizer a função de sentido na frase de prestar assistência, ajudar, né, ou assistir, é transitivo direto, porque ele não precisa de preposição. Ó, a enfermeira assistia os acidentados. Né? Assistir o verbo transitivo direto e objeto direto, porque não tem complemento. Assistia os acidentados. Se o verbo assistir aí tem o sentido de pertencer, caber, né? É transitivo indireto, porque ele vai ter uma preposição, ó. O direito de criticar assiste aos cidadãos, né? Então, nesse sentido, o assistir também, ele admite lhes como objeto indireto, ó. Esse direito lhes assiste sempre. O esquecer e o lembrar, esses dois verbos não mudam de sentido, mas podem ser transitivos direto ou indireto. Ele pode ser usado com preposição ou sem preposição. São transitivos direto quando não, quando são pronominais, fazem a função de pronome, né? Isso é, quando eles não estão acompanhados de pronome oblíquo. O meu, o teu, o se. Ó, eu lembrei seu aniversário. Então, é objeto direto que não tem complemento. Jamais esqueceremos esse dia. Também não tem complemento, ali não tem preposição. E esses são fatos que ela já esqueceu. São transitivos indiretos, então, quando eles precisam da preposição de, ó, exige, né? Quando a gente vê essa questão de ter ali, exige, é porque ele não se faz sem não ter a preposição, ó. Eu me lembrei de seu aniversário. Então, ele vai ser objeto indireto, porque eu preciso da preposição no meio para fazer um complemento, para ligar. Ó. Eu não posso dizer, eu me lembrei seu aniversário, mas eu me lembrei de quê? Então, ele precisa de um complemento, ele é um objeto indireto, indireto. Indireto porque tem alguma coisa ali que me deixa presa, ou que não me deixa livre para passar diretamente. Então, a preposição, quando tiver preposição, é objeto indireto. Né? Jamais nos esqueceremos desse dia. Né? Então, é um objeto indireto também. Esses são fatos de que ela já se esqueceu. De que, né? Então, é um objeto indireto. O obedecer e o desobedecer também seguem na mesma regra, né? Você obedeceu ao regulamento, os operários desobedeceram às suas ordens, né? Então, indireto, porque também tem preposição ali, e ele exige o objeto indireto com a preposição a.
O pagar, o perdoar também eles não mudam de sentido, mas também podem ser indiretos e diretos, dependendo do significado da frase. Ó, nós pagamos ao vendedor, Deus perdoa aos pecadores, né? E são verbos diretos quando o objeto é coisa, né? Ó, nós pagamos o material, eu jamais perdoaria seu erro. Então, esses dois verbos, o pagar e o perdoar, eles podem apresentar ao mesmo tempo um indireto ou um indireto, dependendo do sentido da frase. O preferir exige dois objetos, um direto e um indireto, tá? E também tem a preposição a. Então, esse verbo preferir, portanto, é um transitivo direto e indireto. Ó, ele sempre preferiu o trabalho ao estudo. Então, eu posso ter na frase uma oração com objeto direto e indireto, onde ela vai ter, por si só, ela vai ter o significado ali, o substantivo completo, o nome, mas que também vem mais um complemento com a preposição. Daí eu tenho nas duas frases a opção de ser objeto direto e indireto. O verbo chegar, ir, né? Há certos verbos que no uso popular ocorrem com uma regência e no uso culto com outra. Então, nesse caso, a gramática propõe como correto apenas o uso culto. Ó, o verbo chegar e o verbo ir são intransitivos e eles precisam da preposição a quando indicam lugar. Ó. Uso popular, eu cheguei em casa cedo. Mas no uso culto, eu cheguei a casa cedo. No uso popular, eu aceito. O menino foi no jogo com o pai. Mas no culto, o menino foi ao jogo com o pai. A preposição tem que estar colocada no lugar correto ali. O verbo namorar é transitivo direto, ele não tem a opção de dois, ó. Quem namora alguém, né? Então, ele não precisa de preposição. Paulo namora a Jennifer. Né? Então, a que não faz função, faz de artigo, né? De indicar de quem que ele namora. O verbo visar, sentido de mirar e por visto, é transitivo direto, também ele não sofre ação, tá? Quando ele tem significado de mirar alguém, ver alguém. E quando significa ter como objeto pretender, é transitivo indireto, porque daí ele precisa a preposição. Ó, ele visa alguma coisa. Há uma promoção do emprego. Ali o a ele faz função de preposição. O verbo sim, simpatizar, antipatizar, também essa questão. Galera, caso caia, tá? Porque o Meet, ele determina o horário ali. Eu vou mandar outro link lá no grupo, aí vocês entram, tá? Tá bom. Então, esses verbos são os mais que vão sofrer ação e geralmente são os que mais vão ser ou indireto ou indireto. Então, eles são verbos que eles sofrem a flexibilidade nos dois, né? Podem ser usados com preposição ou sem preposição, né? Como aí os verbos simpatizar e antipatizar, ó, são transitivos indiretos que eles precisam da preposição com, né? Ó. Então, não simpatizo com a ideia. Antipatizamos com o diretor no primeiro dia. Né? Então, esses casos aí, tá? Sofrem mais a ação de aceitar os dois. Daí, quando a gente fala aí da concordância, da regência, né, sentido, a questão da gramática tá correta, a gente vai falar da crase, que essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Quando que eu uso crase, quando que eu não uso crase? Então, a crase, na verdade, ela é uma fusão, ela é uma mistura, né? Ela foi construída, né, na fusão, na mistura da preposição a com o artigo a, né? Então, como não podiam estar os dois ali, eles se juntaram e foram craseados. Então, visita a praia, ó, né? Para não ter que botar a praia, ele se juntou e ganhou uma crase. Né? Então, a preposição a mais o pronome aquele superior àquele, né? A preposição a mais o demonstrativo a, voz igual a do irmão, né? Então, a crase surgiu da fusão da mistura de duas classes gramaticais, que foi a preposição e o artigo. Então, o acento gráfico, né,
que é o que determina ali, que é graficamente representado por um traço oblíquo ali, para a esquerda, ele é colocado apenas sobre a vogal A, indicando que é a crase. Eles criaram para não ficar duas vogais iguais ali, sem acento, com acento, né? Então, para ficar diferente e para criar a crase ali, que ocorresse a contração da preposição com a da palavra. A gente vê aí o exemplo, ó, como é A mais A, ficou A craseado. A mais as, né? Aquele, A mais aquele é com craseado. Aqueles é o A mais aqueles, aquela, o A mais aquela, e aquelas, A mais aquelas, e aquilo, A mais aquilo. Né? Então, a função aí, a junção de duas. Quando não ocorre crase, tá? Quando a gente tem aí palavras masculinas, diante de palavras masculinas, não tem crase, tá? Isso cheira a perfume francês, gostava de andar a pé. Então, essas palavras que são masculinas não ganham crase antes, tá? Também não ocorre crase diante dos verbos. Ó, ainda há muita coisa a fazer. Estava disposto a disputar uma vaga. Então, diante de verbo, não vai crase também. Não ocorre a crase também diante da maioria dos pronomes, tá? Ó, mesma e própria admitem artigo. Senhora, senhorita e dona admitem artigo. Então, diante de maioria dos pronomes, não tem crase. Ó, entregaram o prêmio a ela, não vai crase. É a normal. Peço licença a vossa senhoria. Então, esses pronomes pessoais, demonstrativos, pessoais, não vai crase. Ó. Fizeram referência a esta carta. Não fizeram alusão a alguma possibilidade de devolução da mercadoria. Tá? Então, referiu-se à mesma resposta. Entregaram o prêmio à senhorita. Né? Daí, quando ele faz a função de sujeito, tudo bem, ele vai crase, mas quando é pronome, né, não vai crase. Não ocorre crase também nas expressões formadas por palavras repetidas. Ficou cara a cara, né, com o inimigo, não tem crase. Contava as moedas uma a uma. Então, quando essas palavras forem repetidas no meio, não vai crase também. Não ocorre crase também nas palavras, antes das palavras quem, cujo, cuja. Ó, era geniosa a funcionária a quem se reportava. Né? Então, não vai crase. Eis o documento a cuja cópia me refiro, também não vai crase. Não ocorre crase diante dos substantivos empregados em sentido genérico. Ó, falava as pessoas desinteressadas. Pessoas são qualquer uma, né? Então, eu não tenho determinado aí, não preciso de crase. Fez alusão às cidades litorâneas, não se referiu a criatura alguma. Então, são palavras genéricas, são palavras normais, né? Não ocorre crase também diante das palavras casa, no sentido de lar, de moradia, e terra, no sentido de chão firme. Voltou à casa, não vai crase. O navio estava chegando à terra, também não vai crase. O marinheiro foi à terra, também não vai crase, porque aqui ele está falando, o marinheiro foi à terra, chegou à terra, né? Chão firme. Voltou à casa dos pais, também não vai crase. Voltou à terra natal, ali, ó. Daí, no caso aqui, vai, né? Porque daí ele tem o sentido não de só casa, de sentido de moradia, né? Voltou à casa dos pais, aí é o lugar, né? Determinado ali. Os astronautas regressaram à Terra, daí a Terra também não é de sentido de chão firme. Então, por isso que vai muito também do sentido da frase. A crase também ela é facultativa em alguns casos, que ela pode ser permitida, diante de nomes próprios de pessoa do sexo feminino. Ele fez referência a Sandra, né? Aqui é facultativo se eu quiser botar ou não,
Aqui é permitido a crase ou não. Também é facultativa depois a preposição até. Se eu quiser botar, tá correto. Se eu não quiser botar, eu não boto. E tá correto também. Fomos até a feira, fomos até a feira. Né? Então, diante da preposição aí até, eu posso escolher se eu boto ou não boto. A crase também é facultativa diante de pronomes possessivos femininos, né? Adjetivos, qualidades, ó. Obedeço a minha irmã ou obedeço a minha irmã. Também é facultativo, eu posso escolher. Minhas ideias não são iguais às suas, né? Aqui a gente tem o uso obrigatório, né? Porque a gente está falando de pronome demonstrativo. Diante de nome de lugares, ó. Quando eu vou, né? Se vou de A, eu volto da, vou crasear, tá? Então, se eu vou de algum lugar, eu volto, eu vou crasear, eu vou botar a crase. Agora, se eu vou A e volto D, para crase para quê? Né? Então, se eu vou a algum lugar, eu volto, eu preciso crasear. Agora, se eu vou de A e volto D, não preciso da crase, tá? Porque a preposição faz a função. Então, quando eu digo vou à Itália, né? Eu vou à Itália e volto da Itália. Então, essa regrinha aqui é batata que não erra, tá? Vou à Argentina, eu volto da Argentina, eu craseio. Agora, eu vou a Roma, né? E volto de Roma, não preciso botar crase. Vou a Curitiba e volto de Curitiba, também não vai crase. Vou a Roma Antiga e volto da Roma Antiga. Vai crase. Vou à moderna Curitiba e volto da moderna Curitiba. Então, vai crase também. Então, essa regra do eu vou de A e volto da e vou de a volto de não tem erro. Eu sei para que lugar botar crase ou não. Usa-se a crase com expressões adverbiais prepositivas e conjuntivas, né? Ou seja, que fazem a função de preposição aí com dois complementos, ó, a tarde, a noite, a moda, a proporção que, né? Então, esses vão crase. Vendi à vista o relógio que ganhei numa rifa. Ando à procura de um amigo. Então, quando dois advérbios de lugar ou preposições, elas fazem a função